A sua relação com o Ítalo Santos, como surgiu, como você conheceu ele? Na internet, a princípio, aí nos convidou a fazer células, como tantas e outras pessoas também. O que são células? Reuniões de oração. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. E a gente vai falar sobre essa matéria da Rede Globo, né? O programa Profissão Repórter fez uma matéria sobre a questão do Ítalo Santos e algumas pessoas que tiveram acesso àquela casa, à vida do Ítalo, inclusive a Renálida Carvalho, autoproclamada pastora, que nessa reportagem mente que nem sente. É impressionante, irmão. Então, nesta transmissão que a gente viu aí, a Renálida dá detalhes de tudo o que aconteceu envolvendo seu filho. Polêmica em cima de polêmica. A gente vai analisar o vídeo e a reportagem também. Mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Venha também ser membro do Clube de Membros, parceiros desse canal, assinando aí o Clube de Membros, tá certo? Patrocinando esta obra apologética, evangelística e missionária. Este voto de confiança aí é o nosso trabalho, ok? Tá aqui no Fuxico Gospel, é uma matéria, tá bom? A gente vai ler na íntegra essa programação aqui. Vamos lá. O programa Profissão Repórter da TV Globo, exibido na noite desta terça-feira, 26, trouxe como pauta principal as denúncias de adultização infantil nas redes sociais, levantadas por Felca, e destacou o caso envolvendo os influenciadores Ítalo Santos e seu marido Euro, atualmente presos sob acusação de exploração de expor adolescentes a conteúdos inapropriados. Entre os entrevistados, chamou a atenção a participação da pastora Renálida Lima, que foi apresentada como ex-amiga do casal de influenciadores. Ela relatou detalhes de sua convivência com Ítalo, inclusive, incluindo a proximidade com a família, a participação em atividades religiosas e até uma tatuagem que chegou a fazer em homenagem a ele e ao marido. Segundo a líder religiosa, a tatuagem foi apagada pouco depois, ok? Teve aquelas polêmicas, né? Vocês sabem muito bem, a gente trabalhou aqui as polêmicas entre o Ítalo e a Renálida e ela foi lá e apagou. Renálida também confirmou que seu filho, na época com 16 anos, chegou a se relacionar com uma das adolescentes que viviam na casa do Ítalo. Ela contou que o jovem frequentava a residência do influenciador para reuniões de oração. Aquela igreja que a Renálida ganhou, ela não ganhou de graça, né? Ela não ganhou de graça. Já estão pegando aí, ela não ganhou aquela igreja de graça do Ítalo, ok? Ela contou que o jovem frequentava a residência do influenciador para reuniões de oração, participando inclusive de alguns conteúdos gravados para as redes sociais. A autoproclamada pastora ressaltou, no entanto, que não autorizava todas as participações e que, muitas vezes, só descobria os vídeos após sua publicação. Claro, ela chegava, deixava o menino lá e ia-se embora. E só sabia o que tinha acontecido depois, quando ela via as publicações nas redes sociais. Em um dos trechos exibidos no programa, Ítalo chega a perguntar diretamente se ela permitia que o filho fosse sozinho até a sua casa. No caso, lá a casa do Ítalo. Sem hesitar, a Renálida aparece no vídeo respondendo que sim. Olha aí. Confrontada pelo Profissão Repórter, Renálida negou que o filho tenha morado com os adolescentes que viviam na casa do Ítalo. Segundo ela, o jovem apenas passava períodos curtos no local durante os 3 meses em que manteve o namoro com uma das adolescentes ali daquela situação. Após o término, afirmou
ele se afastou completamente do convívio do grupo. Mas claro, né, agora ninguém mais quer ter contato com o Ítalo depois que explodiu todas essas denúncias pelo Felca, né? O episódio do programa reforçou a polêmica sobre os riscos de exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais e destacou como a influência digital pode transformar limites, gerando questionamentos não apenas jurídicos, mas também éticos e morais. Olha aí, tá vendo? Então, a Renálida, ela aqui falou um monte de coisa, mente que nem sente, meu Deus do céu. Mente que nem sente. Certo? Agora, claro, né? Estoura a bomba, tá entendendo? E eles vão fazer de tudo para se esquivar dessa aproximação com o Ítalo Santos. Meu Deus do céu, para você ver, tá certo? Os falsos profetas, enquanto a coisa está dando lucro para eles, eles estão por ali envolvidos em tudo. Mas quando a bomba estoura, eles são primeiros a dar o pé, correr, sair pela tangente, se esquivar. A Renálida, eu vou mostrar o vídeo aqui, ela, meu Deus do céu, mente que nem sente. Mente que nem sente, meu Deus do céu. Mas vamos dar uma olhada no vídeo e você vai tirar as suas próprias conclusões, tá bem? Eu vou dar as minhas conclusões finais aqui também, mas veja o que ela falou para o Profissão Repórter. Vamos lá. A sua relação com o Ítalo Santos, como surgiu, como você conheceu ele? Na internet, a princípio. Aí nos convidou para fazer células, como tantas e outras pessoas também. O que são células? Reuniões de oração. Essas informações é que ele teria dado essa igreja para você. Sim, ele nos deu essa igreja, ele nos deu esse templo, sim. Disseram que você tem uma tatuagem do Ítalo e do Euro. Bom, em relação ao templo, eu já falei aqui que nada sai de graça. Não é isso? Ela recebeu o templo do Ítalo, mas como a Renálida tem filho, então uma troca justa, né? Vocês estão entendendo já onde eu estou querendo chegar. Tenho, isso não é verídico? Não, eu não tenho tatuagem deles, não. Cheguei a fazer, fazer? Não minto, sou pastora, estou em cima de um altar. E o que isso tem a ver? Quantos pastores do diabo a gente tem noticiado aqui? Estão em cima do altar pregando a palavra, mas isso não significa dizer que essas pessoas são de Deus. O próprio Satanás se personifica em anjo de luz. E Paulo diz que os seus ministros, os ministros de Satanás, fariam o mesmo. Com Bíblia na mão, com coque na cabeça, tá entendendo? Paletó, gravata, mas são ministros de Satanás. Né? O que isso tem a ver? Não, eu sou pastora, eu estou no altar. Isso não quer dizer nada. Não é evidência de salvação, irmão. Não é evidência de salvação. Muitos vão fazer muita coisa em nome de Jesus, curar, profetizar, expulsar demônio, fazer maravilha em nome de Jesus, mas naquele dia Jesus vai dizer assim, eu não conheço vocês que passaram a vida toda praticando a iniquidade, coisas injustas. Tá entendendo? Então, estar em cima de um altar, ser o teu título de pastor não é critério de que a pessoa realmente é de Deus. E eu fiz e me arrependi e apaguei no mesmo tempo. Um dos vídeos que estão circulando, que mostram que o seu filho teria frequentado também a casa do Ítalo, teria inclusive vivido lá por um período. O meu filho, ele namoro de adolescência. Quantos anos ele tinha? 16 anos. Você pode observar que ela manifesta um certo nervosismo, né? Pode ver nas expressões faciais e até a própria fala dela revela isso, que ela manifesta um certo nervosismo. 16 anos de idade. Ele namorou com ela durante 2 meses a 3 vezes apenas. Eu, como mãe, iria... nas células que eu iria, o meu filho ia. Ele participava do conteúdo que o Ítalo produzia? Nem todos. Alguns ele chegou a participar, sim. Mas claro, querida, ele tinha que participar. Vocês estavam envolvidos até o pescoço nisso tudo, tá bom? A igreja que você recebeu, você não recebeu a igreja de graça. Tinha que participar, tinha que ter aquele acordo, né, nos bastidores, coisas dessa natureza. Nesta imagem, o filho da pastora aparece abraçado à namorada, que é a adolescente que mais participa dos vídeos de Ítalo Santos.
A outra correr dormir já agarrada aí, por mais que esteja no sofá, né? E durante esses conteúdos que ele produziu junto com o Ítalo, que ele estava... Você estava junto? Como que era feito, assim? Não, eu não Você autorizava isso? Em algum momento você autorizou? Coisas que eu via na gravação e as coisas que eu não compactuo, não abracei como verdade nem aceito. Nem tudo que eu via eu compactuo. Em outro trecho do vídeo, Ítalo pergunta à pastora se ela permitiria que o filho dela o visitasse sozinho. Ei, pastora, meu amor, se ele vir jantar um dia aqui sem tu... À vontade. Já autorizou essa janta, tu um almoço, tu me paga, né? Ele estava morando lá? Não, ele passava o tempo lá conforme estava esse relacionamento, entendeu? Mas assim que acabou, após uns dias, ele retornou para casa. Tá vendo? Mente que nem sente. É impressionante isso. Aí o que acontece? Essa bomba estoura e esses falsos profetas vão fazer o possível para se esquivar pela tangente. Você não vê uma matéria desses falsos profetas falando sobre o ocorrido. Se essas pessoas de fato fossem de Deus, Deus estaria revelando aí o passado pregresso, tá entendendo? E também condições futuras do Ítalo. Se essas pessoas fossem de Deus, mas não são. Por que, Pedrosa, essas pessoas profetizaram tanto para o Ítalo? É por causa disso aqui, ó. Por causa disso aqui. Tá entendendo? E uma mão lava a outra, né? E as duas fazem a lambança. Então você viu aí que a gente noticiou essas pessoas aqui no canal denunciando o falso evangelho que essas autoproclamadas pessoas evangélicas produziram e ainda produzem. No caso, a Vitória, a Renálida e o Leonardo Sale, os profetas do Ítalo, que só profetizavam coisas boas que nem os profetas de Acabe. Na presença de Acabe, eles profetizavam coisas boas. Tu vai vencer a guerra, tu vai ser o bambambam, né? Tu vai ser próspero naquilo que tu vai fazer. Isso chegou até a causar estranheza. Esses profetas só profetizam coisas boas para mim. Mas Micaías não, Micaías ia na contramão desses falsos profetas. Ele profetizava aquilo que Deus estava falando de fato. O que iria acontecer em nome de Deus. É por isso que Acabe não ia muito com a cara de Micaías por conta disso. Tá entendendo? Mas esses falsos profetas são os profetas da conveniência. Enquanto as coisas estão convenientes para eles, eles estão ali no círculo profetizando. Veja que o falso profeta Leonardo Sale ainda não emitiu uma nota sobre essa questão, sobre a sua aproximação. Ele não quer nem se envolver mais. Está entendendo? Nem a Vitória. A Renálida também. Ninguém emitiu nota alguma. São os falsos profetas e muitas pessoas dando ouvido, voz e vez, microfone a esse povo. Está entendendo? Agora por que, Pedrosa? Porque eles são farinha do mesmo saco. O falso profeta é a punição de Deus para o falso crente. Pois o falso crente não quer o verdadeiro evangelho. O falso crente, ele só quer o evangelho da conveniência, daquilo que lhe convém. Ele está ali apenas para satisfazer as suas vontades pessoais. É o falso crente. Então Deus levanta os falsos profetas para punir os falsos crentes, que não têm compromisso com a verdade que os poderia salvar, com o evangelho da graça. Por quê? Porque a pregação do evangelho da graça expõe, confronta. E eles não querem esse tipo de evangelho. Eles querem o evangelho do oba-oba, o evangelho fácil, tá entendendo? O evangelho das flores e não dos espinhos. Mas o evangelho da graça, o verdadeiro evangelho, confronta o pecador no seu pecado. Tá entendendo? E nós, como cristãos, resgatados pelo sacrifício de Cristo, o evangelho da graça, ele nos confronta na nossa conduta, no nosso comportamento e no nosso caráter, para que nós, como igreja, estejamos sempre em aperfeiçoamento, tá entendendo? Em santificação, andando na presença de Deus pelo que está no evangelho. Isso é o evangelho, isso é viver o evangelho. Um evangelho que nos confronta todos os dias, o dia todo, na nossa conduta, no nosso comportamento e no nosso caráter.
Este é o verdadeiro evangelho, mas poucos querem este evangelho. Muitos querem o evangelho da porta larga. Eles não querem o evangelho da porta estreita. O evangelho da porta estreita é o evangelho que confronta. É o evangelho que expõe. É o evangelho que denuncia. Mas também é o evangelho que edifica. Glória a Deus por isso. E você? O que você acha disso tudo? Você concorda, discorda da minha opinião? Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu gostaria de saber a sua opinião em relação a esses falsos profetas. Em relação a todo esse balaio de gato que foi montado aí. E é a punição de Deus para mostrar aos falsos crentes que esses falsos profetas nunca falaram em nome de Deus. Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu gostaria de saber o que você pensa, o que você acha disso tudo. Curta, comente, compartilhe. Se inscreva uma vez mais, eu lhe agradeço. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Deus abençoe e até a próxima.